Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, o versículo 17. Assim está escrito: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Aqui está claro diante de nós que é Deus quem chama, escolhe e designa os seus servos para determinadas funções na sua obra. Nós encontramos aqui o chamado de Ezequiel para o exercício profético, quando, na ocasião do cativeiro babilônico, e notamos que Ezequiel era filho de Buzi. Buzi era o sacerdote e, portanto, o Senhor Deus o chama a Ezequiel não para a hereditariedade, continuar no mesmo ofício do pai, o sacerdócio. As coisas de Deus não são hereditárias. As coisas de Deus são de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Assim como também aconteceu com Jeremias, nós também temos este mesmo exemplo, e a palavra de Deus nos afirma que Jeremias, ele era também aquele filho de Jeremias, filho de Ilquias, que era sacerdote. No entanto, Deus chamou Jeremias para ser profeta. E que profeta foi Jeremias? Profeta excelente, firme, seguro, fiel, obediente, porém muito sofredor. E aqui também, Ezequiel, a mesma coisa. Ele era filho de sacerdote, Deus o chama para profeta. Não quer dizer que todos os filhos de sacerdotes seriam chamados profetas, não. Mas o que nós encontramos aqui é que não segue na mesma linha do pai do anterior, como é nos nossos dias. Os nossos dias segue a hereditariedade, a familiaridade e, portanto, perde-se o sentido do direcionamento de Deus. Aqui encontramos, então, Deus escolhendo Ezequiel para profeta, e não somente um profeta, mas também um atalaia, que é o que nós lemos aqui neste versículo. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. No capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. O Senhor chamando ele para um posicionamento. Colocar-se de pé é posicionar-se diante de Deus para ser por ele direcionado. Ele disse, põe-te em pé. A partir do momento em que Ezequiel tomasse o posicionamento diante de Deus, ele passaria a ouvir o que Deus tinha para dizer a ele. Quando ele levanta-se, coloca-se de pé, ele próprio afirma: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele então foi enviado aos filhos de Israel, uma nação que estava rebelada contra Deus, prevaricando contra o Senhor. No entanto, a palavra de Ezequiel seria uma palavra, no dizer entendível, uma palavra dura, firme e segura, para que aquele povo tomasse ciência de qual era o caminho em que eles estavam andando. E aqui, quando li, no versículo 17, o Senhor dizendo: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Então ele teria
o contato direto com Deus, Deus falando com Ezequiel, e Ezequiel sendo o portador da mensagem de Deus para falar ao povo. Agora veja o que Deus disse a Ezequiel. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O que é que Deus está dizendo? Ele daria uma mensagem a Ezequiel para avisar o ímpio e a quem quer que seja. E se Ezequiel não avisasse aquele povo, aquele ímpio, e ele viesse a morrer, o Senhor Deus iria requerer o sangue daquela pessoa que morreu sem ter sido avisado de Ezequiel. Então veja, ele tinha que ter um comprometimento com Deus, a fidelidade e a coragem para cumprir o que Deus estava ali comissionando. No versículo 19 diz: mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Tanto para o ímpio quanto para o justo. Aqui falando para o ímpio. Se disser ao ímpio e ele não avisar, e o ímpio morrer na impiedade, Ezequiel seria culpado disto. Se Ezequiel avisasse e o ímpio não se convertesse e morresse na sua maldade, Ezequiel não teria culpa nenhuma sobre isto. E com relação ao justo, versículo 20, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Por quê? Não o avisando tu no seu pecado, morrerá, e a sua justiça que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se ele receber de Deus o encargo de falar ao justo, numa prevaricação, numa maldade, numa desobediência, e ele não falar, e o justo morrer, o sangue daquele justo que morreu na impiedade será requerido de Ezequiel. Mas, avisando tu o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então veja como era o encargo do atalaia. Ezequiel como um atalaia do Senhor. E compromissos que o atalaia deve ter diante de Deus. Então, nos dias em que estamos vivendo, nós temos para nós esta palavra que recebemos da parte de Deus, que os cristãos são como atalaias nas mãos do Senhor. E a semelhança do que Deus requereu de Ezequiel para o exercício do seu trabalho como atalaia, como aquele que ouviria de Deus e avisaria o povo, este profeta Ezequiel cumpriu de maneira digna o seu ministério junto aos cativos, junto lá ao rio, que diz aqui, ao rio, deixa-me ver, ao rio Quebar, quando Deus começou a manifestar-se a ele, abrindo os céus, mostrando-lhe visões, e ele entendendo a mão do Senhor e o direcionamento para a sua vida. Então, quais eram os compromissos de Ezequiel como atalaia do Senhor? O que Ezequiel devia ser? Bem, o atalaia, nós sabemos que é como se fosse um vigia, um sentinela, alguém que precisava estar num determinado lugar para desempenhar esta função. E precisa ter algumas características na sua vida para exercer bem este importante trabalho que é o trabalho do atalaia. Hoje, eu e você, nós somos os atalaias do Senhor aqui na terra. E precisamos também, à semelhança de Ezequiel, ter um posicionamento
diante de Deus, para que possamos ouvir as suas palavras, mediante o que ele deixou revelado nas Escrituras, sensível à ação do Espírito Santo, que é ele quem coloca as palavras no nosso coração e na nossa mente, ele que traz ao nosso conhecimento aquilo que para nós não está visível e que precisamos avisar a este, aquele ou àquele outro. E devemos fazê-lo como Ezequiel. Se não o fizermos, se recebermos o encargo do Senhor e não avisarmos a quem está em perigo, aquela pessoa pode vir a perecer e nós seremos cobrados por ela. No entanto, se avisarmos e ela perecer sem se converter, ela vai perecer. No entanto, nós não vamos levar a culpa daquele sangue. Assim também com o justo, com o cristão, que não anda como tal, não anda como cristão, vive praticando coisas erradas, reprováveis diante de Deus, e se recebermos o encargo do Senhor e não o advertirmos, ele pode morrer na sua injustiça, na sua iniquidade, no seu pecado, e nós então seremos cobrados por isso. Se advertido ele não se converter, o problema, ele vai perecer, mas nós não levaremos aquela culpa. Então o assunto é muito sério, é uma seriedade muito grande que se espera de cada um de nós. Portanto, não é uma coisa para se fazer como se fosse uma brincadeira, de qualquer jeito, sem responsabilidade, sem comprometimento. Não. As coisas de Deus são sérias e devem ser feitas com responsabilidade e com comprometimento. Então, quais são as qualidades ou características que deve ter o atalaia do Senhor? Bem, em primeiro lugar, nós encontramos que o atalaia, ele deve estar posicionado diante de Deus, de quem ele vai receber a mensagem para dizer ao povo. Então, o atalaia deve ser alguém dedicado, pessoa que se dedica àquela função que lhe foi dada por Deus. Não é um cargo, é algo recebido da parte de Deus para o exercício aqui na terra. Então, o atalaia precisa ser dedicado. Não pode ser alguém relaxado, desleixado, despreocupado. Não. Tem que ser alguém centrado em Deus e dedicado a todo instante. Mas, em segundo lugar, o atalaia também ele precisa ser prudente. Ele deve agir com prudência. Não é porque é o atalaia que vai viver e agir de qualquer forma. Não. Ele tem que primar pela prudência. A prudência é saber comportar-se, saber a sua atuação qual é e não procurar ficar nem além nem aquém. Nem exageros e nem acrescentar ou diminuir aquilo que recebeu da parte do Senhor. Então, o atalaia, em segundo lugar, ele deve ser alguém prudente. E a palavra de Deus nos afirma que a prudência, ela nos guarda de cair no mal, no perigo. Mas, em terceiro lugar, o atalaia deve ser alguém ungido, ou seja, escolhido pelo Senhor, preparado e capacitado pelo Senhor Deus para exercer esse trabalho. Todos os que foram chamados pelo Senhor foram ungidos. O próprio Jesus, Pedro deu testemunho e disse: como Jesus de Nazaré, o qual foi ungido com o Espírito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ora, se o próprio Jesus precisou ser ungido para realizar o seu trabalho na terra, eu e você, cada um de nós que servimos a Cristo e o adoramos e o bendizemos, nós precisamos também sermos ungidos pelo Espírito Santo, estarmos debaixo da unção poderosa do Espírito Santo.
é ele quem nos unge para dar-nos a capacitação necessária para que possamos, então, exercer o trabalho que se espera de cada um de nós. Mas, em quarto lugar, o atalaia deve ser alguém atento, não pode ser alguém descuidado, tem que ser alguém atento, como que se diz, a todo momento está observando com atenção, porque pode ver, ouvir alguma coisa e certamente será um sinal para o seu posicionamento diante daquela situação. Então, o atalaia deve ser alguém que precisa estar bem atento. Por isso que o Senhor chamou a Ezequiel para se colocar de pé. Quando a pessoa se coloca de pé, ele está em prontidão, ele está em estado de atenção. Então, nós precisamos ficar atento. O atalaia precisa estar atento. E as qualidades do atalaia, que conforme o texto nos afirma. O Senhor disse o seguinte: eu te dei por atalaia e tu da minha boca ouvirás. Então, em quinto lugar, o atalaia precisa ter boa visão. Ele não pode ser alguém que sofra impedimentos na visão. Ele deve enxergar audição, digo. Ele tem que ter boa audição, porque diz, ouvirás. Então ele não pode ser alguém surdo, moco, não. O atalaia tem que ser alguém que tenha boa audição, que ouça, entenda e compreenda aquilo que está ouvindo. E para esta boa audição diante de Deus como atalaia, nós dependemos do discernimento espiritual para saber o que estamos ouvindo, compreender e saber o que precisamos fazer mediante aquilo que ouvimos. Então, primeiro, em quinto lugar, precisa ter uma boa audição. Mas ele também, em sexto lugar, ele precisa ter uma boa visão. Eu estava me adiantando ali. Ele precisa ter uma boa visão. Ele precisa enxergar bem, olhar em todos os lados, a todas as direções, para observar qualquer movimento, qualquer ação, para que ele, de prontidão, possa, então, mediante o que vê e o que ouve, ter o discernimento correto do que está acontecendo e da mensagem que ele vai precisar propagar a quem houver a necessidade. Então, vai precisar ter boa audição, boa visão e boa comunicação. Por quê? O que o Senhor diz a ele é o seguinte: tu da minha boca ouvirás e os avisarás da minha parte. Como é que ele vai avisar? Através da palavra. Então ele tem que ter uma boa comunicação. Ele tem que falar de maneira que as pessoas entendam e compreendam o que é que elas estão ouvindo. Existem muitas pessoas que não têm boa comunicação. Às vezes pode ter até muito conhecimento, mas não sabe se comunicar. E o atalaia, uma das qualidades dele é que ele precisa ter uma boa comunicação. A mensagem que ele disser não pode suscitar dúvida. Ela tem que ser segura, certeira e bem inteligível diante de qualquer um que ouvir aquela instrução. Então, nós já temos visto aqui várias características e qualidades que deve ter um atalaia. Primeiro, ele deve ser dedicado. Segundo, prudente. Terceiro, ungido. Quarto, estar atento. Quinto, ter boa audição. Sexto, ter boa visão. Sétimo, ter boa comunicação. E oitavo, o atalaia deve estar no lugar certo e na hora certa. E só quem pode colocá-lo no lugar certo e na hora certa é Deus. Então ele precisa estar totalmente disponível diante de Deus para onde o Senhor o levar. Então ele precisa ter estas qualidades e características na sua vida. Isto requerendo-se de Ezequiel àquele povo. Para os nossos dias não é diferente. Eu disse
ao princípio que nós somos hoje os atalaias do Senhor aqui na terra. Então, como um verdadeiro cristão, um verdadeiro atalaia de Cristo aqui, nós devemos ter o compromisso da lealdade, fidelidade, temor, transparência, obediência e submissão. E, além disso, deve estar evidenciado na vida de cada um de nós estas características ou qualidades que se espera de um atalaia do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos, em primeiro lugar, o atalaia deve ser dedicado. Segundo, o atalaia deve ser prudente. Terceiro, o atalaia deve ser ungido. Quarto, o atalaia deve estar atento. Quinto, o atalaia deve ter boa audição. Sexto, o atalaia deve ter boa visão. Sétimo, o atalaia deve ter boa comunicação. E oitavo, o atalaia deve estar no lugar certo e na hora certa. Então, estas são as qualidades e características que se requer de um atalaia do Senhor Jesus aqui na terra. Você tem se comportado como um atalaia do Senhor? Você tem assumido o comprometimento de atalaia do Senhor para ouvir dele as palavras e transmitir ao povo? Qual é a fonte das tuas mensagens? Ela procede de Deus ou ela procede dos homens? O atalaia, ele deve estar inteiramente disponível para ouvir a palavra de Deus e transmiti-la ao povo. Que eu e você sejamos, na verdade, verdadeiros atalaias do Senhor a desempenhar o papel que ele confiou a cada um de nós aqui na terra. E fazendo assim, o nome do Senhor será glorificado, vidas serão alcançadas e serão beneficiadas com o livramento de Deus por ouvir a mensagem do atalaia e se converter. E nós estaremos contribuindo como instrumento nas mãos do Senhor para advertir, orientar, direcionar alguém segundo o propósito e a vontade de Deus. Que isto se torne uma realidade na vida de cada um de nós. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.